Vamos lá, então, olha só. Seguindo a aula anterior de Química, nós paramos nesses exercícios aqui. Nós fizemos esse primeiro exercício aqui da azida, onde a gente está vendo aqui os casos especiais de estequiometria, né? Alguns casos especiais. Quando eu tenho semi-reações, como que eu vou estabelecer a resolução do exercício em função das semi-reações? Nós vimos o primeiro aqui do Arbeg, e nós fizemos a correção aqui para vocês, né? Essa equação original aqui, ela estava errada aqui no enunciado, né? Que aqui mesmo ele estava falando do nitrato de potássio reagindo, tá? Com sódio. Aí ele fala que está dando os óxidos, né, de potássio, que é esse, e os óxidos de sódio, que é o Na2O, que errou essa impressão aqui e liberou nitrogênio. Mas isso aqui nós fizemos na aula passada, nós corrigimos aqui essa impressão aqui que ficou errada do enunciado. Agora, esse segundo exercício aqui, ó, esses típicos exercícios que envolvem aqui alguns casos especiais, eles são os estilos, assim, que mais caem, tá? De uma forma geral. Por quê? Porque você tem que misturar volume com massa, tá? Muitas vezes, em função do número de mol. Então, você tem que estabelecer uma relação das equações que você quer trabalhar, e a partir dessas equações que você quer trabalhar, você vai chegar em uma única equação. Ah, não importa, Zé, eu tenho, sei lá, 3 equações, tá, de semi-reações. Mas aí eu tenho que simplificar essas 3 equações, ou se eu tenho 2 ou 4, não interessa, eu tenho que simplificar essas reações para eu chegar numa única reação, certo? E aqui nós vamos ver, então, a hidrazina, como é que nós vamos fazer esse processo para com esse outro exercício aqui da hidrazina. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, ó, a hidrazina, substância com fórmula molecular, ele te deu aqui, ó, N2H4, é um líquido bastante reativo na forma pura. Aí diz assim, ó, na forma de seu monohidrato, N2H4, hidratado, né, vezes água, significa que ele está hidratado. A hidrazina é bem menos reativa que na forma pura. Então, essa forma aqui é menos reativa do que essa. E, por sua vez, por isso, de manipulação mais fácil. Aí ele vai dizer assim, ó, devido às suas propriedades físicas e químicas, além de sua utilização em vários processos industriais, a hidrazina também é utilizada como combustível de foguetes e naves espaciais e em células de combustível. Aí vai dizer assim, ó, que vai usar o nitrogênio e o hidrogênio, né, como combustível. A atuação da hidrazina como propelente de foguetes envolve a seguinte sequência de reações, iniciada com o emprego de um catalisador adequado, que rapidamente eleva a temperatura do sistema acima de 800 graus Celsius. Pois bem, aqui eu tenho as duas semi-reações. Eu tenho aqui a hidrazina, originando a amônia e originando o gás nitrogênio. Aqui ele já te ajuda um pouquinho, porque ele está te dando aqui a equação balanceada, né? Então você já ganha tempo. Se ele te der a equação balanceada, você ganha um tempo já enorme. E aqui você vai ter aqui também, ó, a hidrazina na presença da amônia, formando o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, que é a segunda semi-reação, tá? Então, a partir dessa semi-reação, a hidrazina também reage com o produto inicial da primeira e forma aqui nitrogênio e hidrogênio gasoso, tá certo?
Aí ele vai te falar o seguinte aqui, ó. A massa de hidrogênio e o volume total dos gases formados, medidos nas condições normais de temperatura e pressão, gerados pela decomposição estequiométrica. Agora, olha o que ele quer aqui, ó. Ele quer, então, na CNTP, então, nas condições normais de temperatura e pressão, você tem que já estabelecer aqui que ele está te dando uma situação ao nível do mar, e ao nível do mar você tem que a pressão atmosférica é 1 atm, né, ou 10 a quinta pascal, a temperatura é 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, tá? Aí você vai ter que ao nível do mar também, você tem então 1 mol. Então você vai ter a proporção aí para 1 mol. E você vai ter que o volume ao nível do mar 22, aqui ele pede para você usar o valor 22,4. Então, aquilo que a gente já falou para vocês várias vezes, pode ser tanto 22,4 quanto 22,7, tá? Então, ele pede a massa de hidrogênio na CNTP, gerados pela decomposição estequiométrica de 1 grama de hidrazina, são respectivamente. Então, a gente vai ver aqui quanto que vale essa massa aqui, ó, respectivamente, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, dados. O nitrogênio, ele tem uma massa molar de 14 gramas por mol. O hidrogênio, ele tem uma massa de 1 grama por mol, que ele te deu. E o volume medido na CNTP é 22. Aqui ele pede para você usar para 1 mol 22,4 litros. Então, ele quer saber aqui, ó, a massa de hidrogênio e o volume total. Note aqui vocês, ó, você tem que grifar bem, que ele pede o volume total dos gases. Então, se é o volume total, quer saber o volume de nitrogênio mais o volume de hidrogênio, tá? Vamos dar uma olhada aqui, para a gente ver como é que a gente faz a resolução dessa questão, em função dos dados que ele deu. Vou fazer uma outra projeção. Pegar a projeção aqui da resolução. Olha só. Eu creio que vocês estão vendo aí, né? Então, aqui você vai ter a projeção da resolução. Ô Zé, mas como é que vai ser essa resolução aí? Presta bem atenção, que aí vai uma dica também, tá? Em todos os sentidos para vocês, a partir dessa resolução. Olha o que está acontecendo aqui, no caso da hidrazina. Então, aqui eu tenho as duas semi-reações. Tem a primeira semi-reação e tem aqui a segunda semi-reação. Tá? Então, aqui eu tenho a hidrazina, aqui, né? Aqui eu tenho, ó, a hidrazina. Essa hidrazina aqui, ó, ela está sendo decomposta, ela está formando amônia e está liberando aqui, ó, nitrogênio, tá? E essa hidrazina aqui, ó, na presença, então, da amônia, na segunda semi-reação, ela está liberando nitrogênio e o gás aqui, ó, hidrogênio. Pois bem, como é que a gente pode fazer o cálculo aqui, então, o cálculo estequiométrico dessa relação? Primeira coisa, eu vou ter que obter, a partir dessas duas equações iniciais, eu vou ter que obter aqui, ó, uma equação total. Sem a equação total, não dá para eu fazer o cálculo convencional, tá? Então, aqui eu tenho a primeira equação, aqui eu tenho a segunda equação. Então, Zé, vamos ver, então, aqui em função das duas equações, o que nós vamos ter aqui?
Vamos ver. Eu tenho que achar uma forma para eu somar essas duas equações, transformar ela numa equação menor. O que eu posso aqui analisar aqui? O que eu posso cortar que está entrando de um lado e está saindo do outro? Olhando para as duas equações aqui, ó, eu vejo claramente aqui, ó, estão entrando, ó, 4 amônios, estão saindo aqui, ó, 4 amônios. Ah, está entrando 4 amônios e está saindo 4, né? Isso. Então, dá para eu cortar essa amônia que está entrando com essa amônia que está saindo? Dá. Então, você vem aqui, ó, quando você tem essas duas semi-reações enunciadas, já está balanceado para facilitar a tua vida, você corta essa amônia, você corta essa amônia. Aí você olha, dá para eu cortar mais alguma coisa em comum que está entrando como reagente e saindo como produto? Aí você olhando aqui, ó, você não vai ver outra coisa aqui para você cortar, tá? Então aqui, o que sobrou como reagente? Sobraram 3 hidrazina, com mais uma hidrazina, então 3 com 1. Aqui eu tenho 4 hidrazina, tá? 4 hidrazina. E do lado de cá, sobraram o que, Zé? Do lado de cá, ó, sobraram um nitrogênio em cima, com mais 3 nitrogênios embaixo. Então aqui, ó, 2 com 1 com 3, 4 nitrogênios. E aqui sobraram 8 hidrogênios. Aí você fala assim, mas e aí? Primeira coisa que você faz quando você soma as equações, que nesse caso aqui não tinha erro, porque ele já tinha dado para você a equação balanceada. Então, se ele já tinha dado a equação balanceada, isso aqui é meio caminho andado, tá? Então, aqui, ó, você vai ter, ó, 4 hidrazinas, 4 nitrogênios e 8 hidrogênios. Dá uma olhadinha se o balanceamento está batendo. Então, 4 vezes 2, 8 nitrogênios. 4 vezes 2, 8 nitrogênios. Hidrogênio agora, ó, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 4, 16. E aqui eu tenho, ó, 8 vezes 2, 16. Então, tá bonitinho. Essa equação total aqui, ó, eu tô com 16 nitrogênios. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, eu vou calcular a massa da hidrazina. A hidrazina, cada nitrogênio tem 14 gramas por mol. Então, 2 vezes 14, 28. Cada hidrogênio tem 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, vai dar 32 gramas por mol. Tá? Então, aqui, ó, 4 vezes 32, porque eu tenho 4 hidrazinas. Então, para cada hidrazina, quantos hidrogênios eu estou produzindo? Eu estou produzindo, então, 2H2. Então, vai dar 2 gramas vezes 8 hidrogênios. Tá? Aí ele pede para eu calcular a massa aqui, ó, de 1 grama de hidrazina, quanto que eu vou produzir de hidrogênio. Então é só você simplificar aqui, né? Vai dar 8 na regra de 3, simplificar o 4 com 2. Aí você vai ter aqui, ó, 1/8, na verdade. Fazendo a regra de 3 aqui, ó. Se você tem 1/8, você vai ter aqui uma massa de 0,125 gramas de hidrogênio, tá? Ah, Zé, mas e aí? E aí, nós vamos ter um outro probleminha aqui, ó. Agora, Zé, ele quer saber a massa de hidrogênio, nós achamos, e em seguida aqui, ó, ele pede também, ó, o volume total dos gases. O volume total dos gases em função da CNTP. Então, você vai usar a mesma equação geral, aqui, ó,
na CNTP, só que para 4 vezes 32 gramas de hidrazina, eu vou ter a produção aqui, ó. Se eu estivesse trabalhando aqui, por exemplo, Zé, em mols, quantos mols você tem aqui, ó? Se fosse em litros, por exemplo, eu tenho 4 mais 8 litros. Lembra lá da lei de Proust, tá? Então você tem aqui, ó, 4 mais 8 litros, que vai dar então 12, né? 12 no total, porque ele quer o volume total de gás. Então, 12 litros, só que quando ele fala que ele quer na CNTP, você tem que multiplicar pelo valor 22,4, porque esse valor, como nós vimos no enunciado, é o valor referente às condições normais de temperatura e pressão. Então, 12 vezes 22,4 litros. Então, essa massa de hidrazina vai produzir esse volume de gases aqui. Lembrando que a gente está fazendo a somatória dos gases, e no enunciado ele falou, tá, dos gases, do total de gases formados. Quando ele fala do total de gases formados, você tem que levar em consideração que aqui nós temos o gás nitrogênio e aqui nós temos o gás hidrogênio. Então, para 1 grama, eu vou ter, então, um volume, então, V, tá? Para 1 grama de hidrazina. Aí, então, você faz a regra de 3 aqui, ó, e você vai chegar no valor que ele está pedindo aí, ó. O valor total, o volume total dos gases formados, ou seja, para 1 grama de hidrazina, você vai ter o volume de 22,1 litros, tá? Então, no caso, nessa questão, você marcaria a alternativa que fala da massa do hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1/8, ou seja, 0,125 gramas de hidrogênio, tá? E o volume que você iria achar aqui, ó, é 2,1 litros. Aí, se a gente voltasse lá na questão original, para a gente fazer a próxima também, nós teríamos a letra A, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele pede a massa de hidrogênio formada e o volume total dos gases. Então, a massa do hidrogênio, 0,125 gramas, e o volume total dos gases, 2,1 litros. Vou fazer o terceiro agora. Lembrando que o primeiro nós já tínhamos feito na aula da semana passada, né? Olha só o terceiro. O terceiro ele vai dizer o seguinte, ó. As soluções aquosas ácidas reagem com soluções aquosas básicas em um processo chamado de neutralização. Ele diz assim, em um experimento foram colocados 8 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, para reagir com 10,8 gramas de ácido sulfúrico. Então, ele está pegando aqui, ó, uma base extremamente forte. Essa base forte aqui é a soda cáustica, né, hidróxido de sódio. Está pegando aqui um ácido extremamente forte, que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, quando você tem um ácido e uma base reagindo, você vai ter a formação de um sal. Nesse caso aqui vai ser o Na2SO4, que é o sulfato, né? Sulfato de sódio. E você vai ter a liberação aqui de água, H2O. Considere que, nos dois casos, o soluto encontra-se completamente dissolvido e que o processo ocorra de acordo com a equação química balanceada a seguir. Então, aqui você tem que ter um raciocínio também relacionado ao cálculo estequiométrico, que envolve a titulação, né? Raciocínio bem simples. Então, o que você vai ter aqui, ó? Então, aqui ele te deu a equação,
E aqui a gente faz pelo menos a bondade, já te dá a equação balanceada. Isso é um fator legal porque você acaba ganhando tempo na resolução. Então aqui eu tenho 2 hidróxido de sódio mais o ácido sulfúrico, como é uma reação de neutralização, você vai produzir aqui o sulfato de sódio, Na2SO4, e vai liberar água. Bom, pelos dados que ele te deu aqui, você não precisaria da equação, você mesmo poderia montar a equação. Então pode acontecer no exercício desse tipo que ele não te dá a equação, tá? Você mesmo montaria. Primeiro a semi-reação. Aí, ó, e vai dizer assim: quantos gramas de sal foram produzidos do Na2SO4? Então, quantos gramas nós vamos ter aqui produzidos de sal? Aqui ele te dá as massas molares, tá? Para você calcular. Aí nós vamos estabelecer, então, quantos gramas de sal. Mas aí a pergunta, você tem aqui uma diluição total? A pergunta é o seguinte: eu vou calcular a formação do sal em função do hidróxido de sódio e depois do ácido sulfúrico, ou eu vou encontrar aqui o reagente em excesso e o reagente limitante. Em função do reagente limitante, tá? Eu vou calcular para o NaOH ou para o H2SO4. Então, como que nós podemos fazer isso? Um exercício desse tipo aqui, que você teve a questão da solubilidade, né? Então, como que nós vamos encontrar a quantidade de gramas desse sal produzido? Pois bem, vamos lá então na resolução. Você vai ver que é bem simples. Então, aqui, ó, você vai pegar, então, a equação balanceada, tá aqui, ó, certo? Então, primeira coisa, como é que eu vou saber aqui as massas que estão em excesso na diluição e como é que eu vou saber aqui qual dos dois é o reagente limitante e qual dos dois é o reagente em excesso? Então, a primeira coisa que você vai calcular aqui é o número de mols, tá? Nesse caso, para eu saber, na verdade, quem que influencia mais a formação do sal aqui, ó. Então, como é que eu posso calcular isso, Zé? Bom, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, o número de mols do NaOH, que é o número de mols do NaOH? É o eminho sobre o emão, ou seja, é a massa dada no enunciado sobre o emão, que é a minha massa molecular. Quanto que vale o meu eminho, Zé? O eminho vale 8 gramas, que ele te deu no enunciado. Quanto que vale o emão? Vale 40 gramas por mol. Aí, para eu saber o número de mols que estão participando dessa reação, só vim aqui, né? Dividir, ó. 8 por 40 vai dar 0,20 mol. Vou fazer a mesma coisa com ácido sulfúrico, só que no enunciado ele me deu um valor de 10,8 gramas, que é a massa que ele quer que você trabalhe. Só que a massa molecular do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Então aqui, ó, 10,8 dividido por 98 vai dar 0,11 mol. Ah, o que eu faço aqui então, Zé? Então, olhando aqui para o número de mols, então na proporção, eu tenho aqui, ó, pela proporção do balanceamento, ó, eu tenho 2 NaOH, que são duas sodas cáusticas, reagindo com 1 ácido sulfúrico. Então, se eu tenho 2 aqui na proporção, eu tenho 2 mols, tá? Se eu tenho 1 ácido sulfúrico aqui, eu tenho 1 mol. Então, nesse caso aqui, ó, qual que é a massa, tá,
qual que é o número de mol do NaOH, do hidróxido de sódio? Então, nós achamos aqui, ó, 0,20, tá? Qual que é o número de mols para cada ácido sulfúrico? 0,11, em função da massa que ele me deu. Então, o que eu faço aqui, ó? Para eu achar quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso, você usa aqui uma formulazinha bem simples, tá? Ah, e qual fórmula que eu vou usar, Zé? Eu vou multiplicar, ó, o NaOH, ele está reagindo com 1 mol de ácido sulfúrico. Então, qual que é o número de mols do NaOH? É 0,20? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 1 mol de ácido sulfúrico, tá? Então, na verdade, o valor do NaH que vai reagir com 1 mol de ácido sulfúrico é 0,2 vezes 1. Multiplica em x, tá? Então, vai dar aqui, ó, 0,20 de NaOH. Faço a mesma coisa com o ácido sulfúrico. Qual que é o valor do ácido sulfúrico aqui em mols em função da massa dada? 0,11 mols, é. Bom, esse 0,11 mol aqui do H2SO4, ele vai reagir com 2 mols do hidróxido de sódio, tá? Como ele vai reagir com 2 mols de hidróxido de sódio, eu vou multiplicar, então, ó, esse 0,11 vezes 2 mol. Então, 0,11 vezes 2 deu 0,22. Aí eu comparo os dois valores. Comparando os dois valores aqui, ó, aí você vai guardar para mim, ó, o valor maior, ele sempre refere-se ao reagente que está em excesso. Então, ó, como o valor maior foi para o H2SO4, então isso significa que o H2SO4 é o reagente em excesso. E o valor menor aqui, ó, foi para o NaOH, isso significa que o NaOH é o reagente limitante. Então, esse é o reagente em excesso, e esse vai ser, então, o meu reagente, tá? Limitante. Nossa, Zé, que legal! É legal mesmo. Então, reagente em excesso, reagente limitante. Aí, ó, eu achei quem está em excesso, quem é o limitante, para quem que eu vou fazer a proporção para eu descobrir a massa? Então, eu vou pegar sempre o reagente limitante, porque esse reagente limitante é que está relacionado diretamente à maior formação da massa, ou do sal, da massa do sal, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Qual que é o cálculo estequiométrico que eu vou analisar aqui, ó? Eu vou pegar esses dois NaOH, tá? E vou calcular aqui a massa para a formação, tá certo? Da massa do sal produzido. Então, quando você conhece o reagente limitante, você vai calcular a massa do sal produzido. Ah, Zé, então agora ficou fácil, né? Ficou. Mas esse exercício aqui, ele tem essa pegadinha no início. Você tem que descobrir qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso. Então, como o limitante que nós descobrimos que foi o NaOH, então vou fazer aqui, vou pegar aqui, ó, na equação, quem me interessa aqui é o NaOH e o Na2SO4, tá? Aí eu vou pegar, então, ó, o NaOH, que são dois NaOHs, produzindo aqui o sal. Pois bem, o que ele está perguntando? Ele quer saber se você tiver uma massa de 8 gramas de hidróxido de sódio, qual massa de sal você vai produzir aqui, ó? Ah, Zé, eu tenho que saber qual que é a massa de sal que eu vou produzir aqui, né? Você vai ter aqui uma massa de sal que eu vou produzir aqui, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, 2NaOH produzindo aqui um sal, que é um Na2SO4, está aqui na equação original. Então, se eu pegar aqui e calcular a massa molecular, te dei os dados lá, a massa molecular do NaOH
que eu tenho aqui, Zé? Tem que o Na vale 20, o oxigênio vale 16, o hidrogênio que ele me deu vale 1. Então, aqui eu tenho 40 gramas por mol, tá? Mas como eu tenho 2 NaOH, eu tenho que multiplicar 2 vezes 40. Se eu pegar aqui a massa do Na2SO4, o que eu vou ter aqui, Zé? Vou fazer a massa molecular dele aqui, mesma coisa, vou usar aqui 20 para cada sódio, 40, 31 para o enxofre, né? E 71 mais, eu vou usar aqui, ó, 64, 32 para o enxofre, aliás, 32, 72, mais eu vou usar aqui, ó, 4 vezes 16, tá? Que é o oxigênio. Ah, então eu usei aqui, Zé, essa massa, somei as três, tá? Aí, somando as três, então aqui eu tenho 4 vezes 16, 64, com mais 40, 84, 84 mais, acho que é 28, né, enxofre? Eu sei que você vai ter uma massa total aqui, ó, de 142 gramas. Bom, ele quer saber, para 8 gramas de NaOH, você vai ter um valor X. Para 8 gramas eu tenho um valor X, né? Então, fiz a regra de 3 simples aqui, ó. Eu vou chegar a um valor de 14,2 gramas. Então, o que me interessa aqui? Primeira coisa, eu descobrir qual é o reagente limitante. A partir desse reagente limitante, eu vou calcular quanto de sal é formado, tá? A partir do reagente limitante. Então, o exercício é simples, mas só que se você não enxergar esse início dele aqui, ó, você erra completamente o exercício. Vamos voltar lá, então. Nos enunciados. Então, aqui diz quantos gramas de mol seriam formados, aí daria a letra A, né? Aqui, ó. Falei que o Na o Na, na verdade, é 23, né? 20 não, né? O Na é 23, tá? 23 gramas por mol. Aí é só e o enxofre é 32 gramas por mol. E agora aqui, Zé? Então, aqui você tem, ó, o metanol é um excelente combustível que pode ser preparado pela reação entre monóxido de carbono e hidrogênio. Aí diz assim, ó, conforme reação equacionada a seguir. Então, aqui ele te deu monóxido de carbono reagindo com 2 hidrogênios e formando aqui, ó, o metanol. Aí vai te dar o seguinte: supondo o rendimento de 100% para a reação, quando se adiciona 336 gramas de monóxido de carbono a 60 gramas de hidrogênio, deve-se afirmar que o reagente em excesso e a massa máxima em gramas de metanol formado são, respectivamente, B. Então, aqui, será que o reagente em excesso, quem que vai ser? Vai ser o monóxido ou vai ser o hidrogênio? Tá? Primeiro, a gente tem que descobrir quem que é o reagente em excesso aqui. Se é o monóxido ou o hidrogênio. Segundo, você vai ter que descobrir o reagente em excesso e a massa máxima de metanol, tá? Bom, ele te dá aqui as massas moleculares. O monóxido de carbono, então, 12 mais
16 você tem 28 gramas por mol, e o hidrogênio você tem 8 gramas por mol, e aqui o metanol você tem 32 gramas por mol, tá? Então vamos fazer aqui para a gente ver. Ele quer adicionar 336 gramas de monóxido de carbono a 60 gramas de nitrogênio. Vamos descobrir então quem que está em excesso primeiro. Vamos fazer aqui. Vou voltar lá na resolução. Então aqui, ó. Olha o que eu estou tendo aqui. Eu estou tendo aqui, ó, uns monóxido de carbono reagindo aqui, ó, com 2 hidrogênios, formando aqui o metanol, tá? Então, pela massa que ele te deu, se fizer lá o eminho sobre o emão, você vai encontrar aqui, ó, os valores aqui, quantos mols eu estou trabalhando com o monóxido de carbono e com o hidrogênio. Então, pela massa que ele te deu aqui, ó, uma massa de 12 mols, na verdade, tá? Eu tenho 12 mols de um, trabalhando com 30 mols de outro. Só se fazer a mesma coisa que nós fizemos no de cima. N é igual eminho sobre emão, tá? Só se dividir a massa do composto pela massa molecular. Então, nessa proporção aqui, ó, de 12 mols para 30 mols, aí, Zé, eu vou multiplicar em X aqui também. Então, 12 mols desse está reagindo com 2 mols do hidrogênio. Então, tem aqui, ó, 24 para o CO. E no caso aqui do monóxido, vou fazer a mesma coisa, multiplicar em X, ó. 1 mol desse reage com 30 mols de hidrogênio. Então, 30, 1 vezes 30, eu vou ter o valor, então, de 30 para o hidrogênio. Ah, então, eu tenho aqui, Zé, que o hidrogênio é o meu reagente em excesso, né? Isso. Então, ele é o reagente em excesso, tá? Nossa, mas isso aqui é muito fácil. Então, aquele que é o menor valor, o maior valor é o excesso, e o menor valor que der é o limitante. Então, quem que é o menor aqui, ó? É o monóxido, tá? Que é o reagente limitante. Bom, aí, ó, se o monóxido é o reagente limitante, eu vou usar o monóxido para eu fazer o cálculo estequiométrico. Nesse caso especial aqui, de estequiometria. Então, agora que eu já sei quem é o meu reagente limitante, eu fiz basicamente aquele cálculozinho aqui, ó, nós tínhamos no início. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. Então, quem que vai ser os dois, as duas ligações que me interessam aqui, é do monóxido e do metanol, tá? Então, o que que ele está dizendo para você? Ele está dizendo que você tem uma massa, né, de 360 gramas, certo? 360 gramas, que está reagindo. Aliás, eu quero saber, para uma massa do reagente limitante, que é o monóxido, 360 gramas, qual a massa que eu vou ter aqui, ó, de metanol, tá? Aí você vai fazer aqui o cálculo estequiométrico simples, porque a primeira coisa que você vai observar é que essa equação aqui, ela já está balanceada, né? Tá entrando um carbono aqui, ó, e tá, aliás, não está balanceado. Tá entrando um carbono aqui, ó, e tá saindo um carbono aqui. A equação balanceada é essa, né?
Então, aqui faltaram aqui, ó, os dois hidrogênios. Eu esqueci de copiar aqui os dois hidrogênios. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 hidrogênios, lá de cá eu tenho 4. Eu tenho um oxigênio e um oxigênio. Faltou colocar só os dois hidrogênios, mas como eu não vou usar o hidrogênio aqui, nesse cálculo estequiométrico, não tem problema, né? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. 28 gramas de monóxido de carbono produz uma massa molecular aqui, ó, de 32 gramas de metanol, tá? Então, eu quero saber aqui para 336 gramas, qual a massa molecular que eu vou ter, então, de metanol. Ah, qual a massa que você vai ter de metanol para 336 gramas? Então, ó, a massa que eu vou ter de metanol para 336 gramas, fazendo a regra de 3 aqui, ó, tá? Eu vou ter uma massa aqui de 384 gramas de metanol. Então, quem que é o reagente em excesso? É o hidrogênio, tá? Quem que é o reagente limitante? É o monóxido de carbono. Então, a resposta que eu teria que dar, em função do que foi pedido, é que o hidrogênio é meu reagente em excesso e o metanol, em função do reagente limitante, são necessários 384 gramas de metanol, tá? Nossa, mas então isso aí é bem bobinho, né? É bem simplesinho. Aí nós marcaríamos a opção. Vamos abrir lá. Nós marcaríamos a opção aqui, ó, letra D, né? O hidrogênio, que é o reagente em excesso, que ele está pedindo, tá? E aqui, quanto que é a massa aqui, ó, formada em gramas do metanol em função desse reagente em excesso. Lembrando que aqui é para você calcular em função de 336 gramas, tá, de monóxido, quanto que vai produzir de metanol. Então, vai dar 384. É um exercício simples, um exercício, tá, direto. Só um detalhe, nesse caso aqui, desse exercício, ele pede para você fazer com 100% o rendimento. Então, 100% você não precisa alterar o valor da massa. Mas naquele exercício, no primeiro exercício que nós fizemos na aula anterior, tem que tomar cuidado isso aqui para a prova, tá? Por que você tem que tomar cuidado? Deixa eu ver se foi esse aqui mesmo. Foi. Aqui ele pede, ó, 150 gramas de azida de sódio com 90% de pureza. Naquele lá ele pediu 100%. Então, 100% você vai usar o valor integral. Se ele tivesse pedido aqui, ó, 100% de pureza, seria usar o 150 gramas de azida mesmo. Mas como ele pediu 90%, então 90% de 150, aí na verdade você tem que usar o valor aqui de 135, porque o que é puro aqui na azida são apenas 135 gramas, tá? Aí você usa o valor aqui de 135 gramas. E não, aí depende da pureza. Se fosse 80%, 120 gramas, 80 de 150. Tomar cuidado quando ele dá esses dados aí, referente à pureza, dados nesse sentido, tá? Bom, vamos dar uma olhada nesse outro aqui, ó, seguindo seguindo o exercício 4, nós vamos ter esse exercício aqui que envolve a flocação. Aí vai dizer assim, ó, a flocação é uma das fases do tratamento de águas de abastecimento público e consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água. Então você tem aqui, ó,
CaO, e o sulfato de alumínio, Al2SO4, tá? 3. A água. As reações correspondentes são as que seguem. Então, aqui você tem o óxido de cálcio, na presença de água, você vai ter aqui a formação, ó, do hidróxido de cálcio. Tá aí, ó. É a primeira semi-reação que eu vou ter aqui para eu trabalhar. Ah, Zé, essa é a primeira semi-reação. Isso. Essa é a primeira semi-reação. Aí, numa segunda semi-reação, ele te dá aqui que o hidróxido de cálcio, na presença do sulfato de alumínio, vai produzir aqui, ó, hidróxido de alumínio e vai liberar aqui sulfato de cálcio. Ah, então essa é a segunda. Isso. O que eu tenho que fazer mesmo nesse caso, Zé? Bom, nesse caso aqui, você tem que ver o que é coincidente que está entrando e saindo. Por exemplo, ó, olha o probleminha que eu tenho aqui, ó. Aqui, o único olhando o que está entrando e está saindo é o hidróxido de cálcio. Então, aqui eu tenho o hidróxido de cálcio entrando e eu tenho aqui o hidróxido de cálcio saindo. Nossa, Zé. Então, eu tenho entrando, eu tenho ele aqui saindo. Isso. Ah, então dá para cortar, Zé? Então, para eu cortar, eu tenho que ter a mesma proporção aqui em cima, né? Se eu tenho que ter a mesma proporção, Zé, eu precisaria, aqui eu já tenho 3, que já está balanceado. Eu precisaria ter 3 aqui também, né? Se eu multiplicar por 3 aqui, Zé, se eu multiplicar por 3, eu teria que multiplicar aqui, ó, toda a equação por 3, tá? Toda a equação por 3. Então, eu multiplicaria, aí daria aqui, ó, 3CaO, 3 águas e 3CaOH2. Aí sim, se eu multiplicar todos os elementos por 3, não altero, tá, o valor da reação. Aí eu ficaria aqui com 3CaO, poderia cortar com 3CaO, 3CaOH, eu poderia cortar aqui com 3CaOH embaixo, tá? Mas vamos ver o que ele está pedindo aqui. Se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, cada 28 gramas de óxido de cálcio vão originar quantos gramas de sulfato de cálcio? Então, é um exercício bem fácil. Então, ele quer saber aqui, ó, depois que eu somar essas duas semi-reações, ele quer saber o seguinte: cada 28 gramas do óxido de cálcio vai produzir quanto do sulfato de cálcio? Está aqui, ó. Então, a primeira coisa é somar as duas semi-reações e criar uma única semi-reação, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui para a gente... Esse aqui é facinho. Então, olha o que eu fiz, ó. Aí eu fiz aquilo que eu falei lá. Então, Zé, você pegou aqui CaO, água, e hidróxido de cálcio, CaOH2, né? Isso. Então, para igualar os únicos, e aqui embaixo eu tenho hidróxido de cálcio com sulfato de alumínio, originando o hidróxido de alumínio e o sulfato de cálcio. Para eu igualar as duas aqui, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui está entrando 3. O único que está entrando e está saindo, que são iguais, que eu poderia cortar, é o hidróxido de cálcio. E aqui eu tenho o hidróxido de cálcio saindo. Só que a proporção era 1 para 1. O que eu fiz aqui, ó? Como está tudo balanceado já bonitinho, eu multipliquei tudo isso aqui por 3.
para eu ter 3 CaOH aqui, tá? Então, aí, se eu multipliquei tudo por 3, aí eu vou ter os 3 CaOH. Então, se eu tenho 3 CaOH entrando, eu tenho 3 CaOH saindo. Nossa, Zé, mas é facinho. É bem facinho mesmo. O que sobrou, então? Já cortei o que pode ser cortado. O que vai sobrar? Vai sobrar o seguinte, ó. CaOH, 3 CaOH, CaO, aliás, 3 óxido de cálcio. Do lado de cada seta sobraram 3 águas. E sobraram aqui, ó, um sulfato de alumínio, tá? Isso tudo está produzindo, ó, um hidróxido de alumínio, 2 hidróxidos de alumínio, e está produzindo aqui, que sobrou do lado de cá também, 3 sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio é o famoso gesso, né? Então vamos lá. Aí ele te deu as fórmulas moleculares lá do cálcio e do oxigênio. O cálcio é 40, o oxigênio é 16, né? Então 40 com 16 dá 56. Mas só que eu tenho 3 aqui, né? 3 óxido de cálcio. Então eu vou ter 3 vezes a massa de um CaO, que é 56 gramas. E ele pede para você estabelecer o cálculo estequiométrico em função do CaO e do CaSO4. Bom, aqui você tem 3 CaSO4. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui eu tenho a massa molecular dele aqui, tá? Então, vou ter aqui, ó, 23, 4 hidrogênio 16, 64, mais o enxofre, eu vou ter essa massa aqui de 136 gramas. Mas como eu tenho 3 dele, então eu tenho 3 vezes 136. Então, aqui dá para simplificar, né, de cálcio. Se quiser direto, 3 com 3 vai dar 1. E aqui você tem, então, ó, quanto que é a massa que você quer do óxido de cálcio? 28 gramas. Então, 28 gramas de óxido de cálcio vai produzir uma massa M, tá? Uma massa M de gesso, que é o sulfato de cálcio. Acabou o exercício. Só eu fazer aqui, ó, a regra de 3 simples. E ao fazer aqui a regra de 3 simples, eu vou chegar num valor aqui, ó, que é a massa do gesso, que vai ser um valor de 68 gramas, tá? Nossa, Zé, então é bem facinho esse, né? É a única sacada que você tem que prestar atenção aqui na semi-reação. Para você cortar a de cima, você vai ter que multiplicar aqui, ó, a de cima por 3. Você multiplica tudo aqui por 3, tá? Só tem essa sacada aqui, ó. Tirando essa sacada, ó, o resto é tudo facinho. Vamos fazer a próxima aí, ó. Próxima nossa aqui. Peraí, acabou saindo porcaria aqui. Caramba, tô com oscilação aqui na rede. Aguenta aí que eu já volto, tá? Vou resetar o meu modem aqui.
Acho que eu resolvi aqui, pessoal. Probleminha aqui no meu modem, tá? Não sei se tanto no modem quanto no SAS aqui também, que deu um pepininho aqui, mas já resolvi. Vamos voltar aqui nos exercícios. Vou ver se eu vou resolver o mesmo. Só projetar aqui, ó. Se vai dar certo agora. Então aqui, ó, nesse exercício aqui, ó, se você tinha aqui, então, se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas de 28 gramas de óxido de cálcio, então vão originar aqui, aí nós achamos o valor, tá? No exercício anterior. Em função, então, nós multiplicamos tudo por 3 aqui em cima, cortamos, tivemos, então, aqui uma equação geral. Então, a gente viu que o exercício é bem simples, tá? Vamos ver esse segundo exercício aqui, ó. Esse exercício ele é interessante, ele diz muito da prova de vocês, tá? Vai falar aqui do etino, que também é conhecido como acetileno, tá? Então, nós vamos entender aqui como é que nós vamos estabelecer aqui essa relação aqui do etino e do acetileno. Então, presta bastante atenção nesse detalhe, que aqui é bem facinho, mas só que tem alguns detalhes aqui desse exercício especificamente que você tem que saber. Olha o que ele vai dizer aqui para você, ó. O etino, também conhecido como acetileno, é um alcino muito importante na química. Esse composto possui várias aplicações, dentre elas o uso como gás de maçarico, tá? Conhecido como oxacetilênico, tá? Cuja chama azul atinge temperaturas em torno de 3.000 graus Celsius. Aí vai dizer para você assim, ó, a produção industrial do gás etino está representada a seguir em 3 etapas, conforme as equações balanceadas. Então, aqui nós temos a primeira etapa, ó, tem o carbonato de cálcio, formando o óxido de cálcio e liberando CO2, tá? Na segunda etapa, eu tenho o óxido de cálcio reagindo com 3 carbonos, produzindo aqui, ó, tá? Esse composto aqui, o carboneto de cálcio, e liberando CO, monóxido de carbono. Aqui eu tenho na terceira etapa a reação do CaC2 com água, vai produzir então, tá? Esse gás, que é o gás etino, ele é caracterizado então por 2 carbonos e uma tripla ligação, por isso que eu tenho então esse H2 apenas aí. Aí vai dizer assim, ó, considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do gás etino por esse método é de 100%, então a massa de carbonato de cálcio, CaCO3, então necessária para produzir 5,2 gramas do gás etino é de, então aí te dá as massas moleculares abaixo aqui. Então aqui, ó, você tem que tomar cuidado. Opa, peraí. Aqui você tem que tomar cuidado com um detalhe. Nossa, que é mais fácil. Então, o que você tem que tomar cuidado aqui, ó? Você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Tenho 3 semi-reações. Ah, Zé, então eu tenho que criar uma forma para eu simplificar essas 3 semi-reações, né? Isso. Aí você tem que criar uma única, tá?
reação, como a gente tem feito nos anteriores. Ah, como é que eu vou criar uma única aqui? Eu vou somar, né? Vou somar as três. E aqui, ó, como ele já te deu o balanceado, a primeira também aqui, ó. Primeiro eu tenho 3 oxigênios aqui, 3 de cá. Tem um cálcio de cá, um cálcio de cá, um carbono de cá e um carbono do lado do produto, tá? Reagente produto. Então, estão todas as equações balanceadas, as semi-reações. Então, quando você bate o olho, o que você vê que está entrando e saindo aqui, ó? Bom, o que está entrando e saindo, Zé, é o óxido de cálcio. Como está na mesma proporção, nesse caso aqui eu não preciso nem multiplicar por 3, nada disso, tá? Então aqui eu tenho o óxido de cálcio entrando e o óxido de cálcio saindo. Então é só cortar, ó. Corto esse aqui, ó. Tá? Nossa, Zé, mas que fácil, hein? Então vamos pegar aqui. Aí depois que você cortou, que você criou a reação, ele vai dizer para você assim, primeiro, o rendimento de cada etapa da obtenção do gás etilo, por esse método, que é de 100%, então não vai alterar a massa que ele está pedindo. Então, a massa do carbonato de cálcio. Então, ó, aí ele quer que você estabeleça na reação final, na reação somada, ele quer que você estabeleça a relação entre a massa de carbonato de cálcio com o etino, tá? Necessário para formar o etino. Então, ele quer, tá? 5,2 gramas de etino, quanto que ele precisa de carbonato de cálcio. É um exercício simples, porque você sabe que a massa molecular do carbonato de cálcio vale um determinado valor, que está para a massa molecular do etino. Então, ó, na equação geral, 5,2 gramas do etino está para o carbonato de cálcio. Então, não tem enrosco, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que a gente pode resolver de uma forma bem simples, sem criar maiores problemas. Vamos ver se não vai dar travamento de novo. Eu acho que não, agora acho que vai dar. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Muito fácil esse exercício. Só que se você não cortar para atingir aqui, ó, a reação final, você corre o risco de errar, né? Aí você tem aqui, então, ó, o que eu posso cortar aqui, Zé? Bom, eu posso cortar aqui, ó, tem o CaC2, CaC2 aqui também, né? Então, olhando para a equação aqui, ó, eu vou cortar, ó, CaO com CaO, e aqui eu tenho também, ó, o CaC2 e o CaC2. Está entrando e saindo, eu posso cortar. Aí, o que sobrou, Zé? Do lado de cá, sobraram carbonato de cálcio, tá aqui, ó, mais 3 carbonos, mais 2 águas, tá? E do lado de cá, o que sobrou? Bom, do lado de cá, sobrou o que, Zé? Sobrou o etino, C2H2, sobrou o dióxido de carbono, sobrou o monóxido de carbono e sobrou o CaOH, o hidróxido de cálcio. O que você recomenda aqui? Ó? Eu recomendo que você confira os coeficientes de balanceamento, e nesse caso aqui os coeficientes já estão corretos, tá? Mas sempre você vai conferir aqui para evitar qualquer problema, para ver se está, de fato, batendo os coeficientes de balanceamento, etc, tal, tá? Para não dar nenhum BO no resultado. Então, você olha aqui, por exemplo, tem 4 carbonos, então tem que ter 4 carbonos aqui, 2, 3, 4, tá? Tem um cálcio, então tem que ter um cálcio aqui, pelo menos. Aí você faz a proporção e vê se está tudo certinho. Se tiver, aqui esse exercício ele é mais fácil, né? Porque ele não exige aqui na proporção, e não exige você alterar nada aqui, ó, em termos de coeficiente, tá? Que vem antes do número aqui.
Porque aqui, ó, a proporção na equação é 1 CaCO3 para 1 etino. Então, aí é fácil. Aquilo que eu falei lá no início. Então, se o CaCO3, ó, qual que é a massa deles? Eu vou pegar aqui 40 com 12, 52, tá? 52 com 48, 3 vezes 16 é 48. Eu tenho aqui 100 gramas, né? Isso, tenho 100 gramas. E aqui, carbono é 12, então vou ter 2 vezes 12, 24. 2 vezes 1, 2, 24 com 2, 26 gramas. Então aqui, ó, para cada 100 gramas, você vai ter aqui, ó, para cada 100 gramas de CaCO3, você vai produzir aqui 26 gramas, tá? 26 gramas de etino. Para uma massa M de CaCO3, aí eu quero o valor que ele me deu no enunciado lá, 5,2 gramas. Então, fiz regra de 3 aqui bonitinho. Aí eu vou chegar numa massa aqui, ó, para 5,2 gramas, eu vou ter uma massa de 20 gramas de carbonato de cálcio. Nossa, Zé, então isso aqui é bem fácil, né? Super fácil, tá? Então, vamos voltar lá no enunciado. Então, tá aí. Isso aí, marcar a alternativa aí, correta. Agora vamos dar uma olhadinha, fazer mais um aqui com vocês. Vamos lá. Ele vai dizer assim, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, um cientista dissolveu 2 medalhas de ouro para evitar que fossem confiscadas pelo exército nazista. Posteriormente, o ouro foi recuperado e as medalhas novamente confeccionadas. As equações balanceadas a seguir representam os processos de dissolução e de recuperação das medalhas. Então aqui, ó, você tem as equações das semi-reações, tá? Então primeiro a dissolução, depois a recuperação. Então aqui você tem o ouro, você tem um ácido nítrico reagindo com o ácido clorídrico. Aqui você vai formar um sal composto. Aí você vai ter aqui a formação desse sal liberando água e liberando aqui, ó, o NO2, é o dióxido de nitrogênio, né? Esse aqui é o cloreto ácido de ouro. Aí, olha só, na equação de reação, o que que ele usou? Ele usou também, ó, o sulfito ácido de sódio, esse cloreto, tá? De ouro, essa água, ácido de ouro, a água, produzindo aqui, ó, o sulfato ácido de sódio, o ácido clorídrico, produzindo o ouro sólido, para recuperar. Bom, então tem duas aqui semi-reações, né, Zé? Tem. Aí, eu já olhando aqui ambas, eu tenho alguns detalhes aqui legais, ó. Aqui está entrando 2, aqui está saindo 1. Tá vendo? Para eu cortar aqui com esse de cima, Zé, eu tenho que multiplicar, teria que multiplicar toda essa equação aqui por 2, teria, né? Aí ele diz assim, ó, admita que foram consumidos 252 gramas
de ácido nítrico para a completa dissolução das medalhas. Então, aqui, ó, 252 gramas de ácido nítrico para a completa dissolução das medalhas. Nesse caso, a massa de NaHSO3 em gramas, então a massa do NaHSO3 em gramas, então ele está fazendo a associação do ácido nítrico com NaHSO3, sulfito ácido de sódio, tá? Necessária para a recuperação de todo o ouro corresponde a quanto aqui, ó? Bom, aí ele te dá as massas moleculares, pelo menos aquelas que você vai utilizar. Ele te dá aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que igualar a proporção desse composto aqui, ó, com esse composto. Aqui está entrando 2, aqui está saindo, tá? 2. Então, vamos ver se não vai ter problema aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou conseguir mudar lá, que está dando de novo aqui probleminha. Sigo aqui. Acho que agora vai dar. Isso. Beleza. Então, o que eu fiz aqui, ó? A única coisa que eu fiz para eu igualar essas concentrações aqui, ó, multipliquei toda a equação de cima por 2. Por quê? Aí eu vou ter 2 aqui e 2 aqui. Aí vai dar para você cortar, né, Zé? Vai. E outra coisa, tinha outro também que eu tinha aqui em cima, né? Tinha um ácido clorídrico também aqui, ó. Tava saindo 8 ácidos clorídricos, eu tinha 4 aqui, ó. Então, como eu multipliquei tudo por 2, Zé, e o ouro também, né? Tinha um ouro entrando, tá? E, na verdade, eu tinha 2 saindo na primeira equação. Como eu multipliquei tudo por 2 aí em cima, agora ficou na mesma proporção. Então, se eu tenho 2 compostos desse aqui, ó, eu posso cortar com esses 2 compostos de cima aqui, ó, tá? 2 ouros aqui sólidos, eu posso cortar com 2 ouros sólidos aqui, ó. 8 HCl aqui, ó, eu posso cortar com 8 HCl de cá. Enfim, o que sobrou aqui, ó? Do lado de cá, sobraram, tá? 6 NaO3 mais 3, 6HNO3 mais 3 NaHSO3, dando o quê? Dando aqui o 3NaHSO4 mais... Aí eu vou ter aqui, ó, 6, que sobrou aqui, ó, NO2, e a água é só você fazer a conta, né? A água eu tenho 3 águas entrando e tenho 6 águas saindo. Então, 6 menos 3, sobraram aqui 3 águas no lado do produto, tá? Então, eu só simplifiquei aqui, ó, 6 menos 3. Então, aí eu tenho essa equação geral aqui, ó, para eu estabelecer a conexão. Mas qual que é a relação que ele pede para você estabelecer? Ele pede para você estabelecer a relação entre o ácido nítrico e entre o sulfito ácido de sódio, tá? Ah, então, Zé, olha, aqui eu tenho ácido nítrico e aqui eu tenho o sulfito ácido de sódio. O que eu vou fazer aqui, então? Se eu tenho 6 ácidos nítricos,
cada ácido nítrico desse aqui, ó, eu vou ter uma massa molecular de 63 gramas, tá? Então, aqui eu vou ter, se eu tenho 6 ácidos nítricos, 6 vezes 63. Eu quero saber quanto que ele vai reagir com o sulfito ácido de sódio. Então, a massa molecular de sulfito ácido de sódio é 104 gramas por mol. E aqui eu tenho 3, tá? Então, esses 6 ácidos nítricos estão reagindo com 3 sulfito ácido de sódio. Então, 6 vezes 63 e 3 vezes 104. Poderia simplificar aqui? Poderia, né? 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Agora, qual que é a massa que ele quer saber? Ele quer saber a massa que precisa usar aqui, ó, de ácido nítrico, tá? Aliás, a partir da massa de 252 gramas de ácido nítrico que ele vai usar, qual que é a massa do sulfito ácido de sódio que ele vai produzir para cada 252 gramas do ácido nítrico? Então, regra de 3 simples, N, aí você vai multiplicar em X aqui, ó, aí você vai chegar nessa massa aqui, ó, de 208 gramas de sulfito ácido de sódio, tá? Então, um exercício tecnicamente fácil, só que você tem que tomar cuidado com as equações. Então, toma cuidado com as equações no exercício desse tipo. E vamos fazer o último, deixa eu ver se não vai ter problema para entrar, acho que não agora. O problema hoje, acho que não é nem na o problema é o Google Meet. Esse está sendo o maior problema. Parece, pelo menos, né? Aí você vai ter aí o exercício. Vamos ver agora esse 4 aqui, ó. Esse 4 aqui ele é legal também, porque você vai estabelecer a conexão aqui, ó. Peraí. Você tem 3 semi-reações. Vamos fazer mais esse aqui para a gente fechar essa sequência de exercícios que envolvem aí os casos especiais de estequiometria. Ele vai dizer assim para você, ó, considere as equações que representam as reações utilizadas na obtenção do ácido nítrico. Bom, aqui eu tenho 3 semi-reações, né, Zé? Isso. Estou vendo alguma coisa que dá para cortar aqui, Zé? Amônia. Está saindo amônia? Não. Oxigênio. Está saindo oxigênio? Não. NO. Está entrando e está saindo? Está entrando e está saindo. Então, se aqui eu tenho 4NO, aqui eu tenho 2NO, eu vou ter que multiplicar toda essa equação de baixo aqui, ó, por 2. Para eu ter 4 entrando e 4 saindo, tá? Outra coisa aqui, Zé. Aqui eu tenho 3NO2 entrando. Aqui eu tenho 3NO2 saindo. Na verdade, não são 3, né? Se eu multiplicar por 2 aqui, serão 4. Tá? Só que tem um probleminha aqui, ó. Eu falei do NO aqui, mas só que tem um outro probleminha. Na verdade, eu tenho 2NO entrando e tenho 1NO saindo aqui, com mais 4 aqui, são 5. Então, não dá só para multiplicar por 2 aqui, Zé. Se eu multiplicar por 2 aqui, né, eu vou, aliás, se eu multiplicar por 2 aqui, eu fico com 4 de cá e 5 de cá. Não dá. E o NO2? O NO2, eu tenho o NO2 entrando aqui e tenho o NO2 saindo. Só que eu tenho 3 para 2, hein? Se eu multiplicasse isso tudo aqui por 3, isso tudo aqui por 2, se eu multiplicasse aqui por 2, eu teria 6. Se eu multiplicasse tudo aqui por 3, eu teria 6. Então, é uma das formas que você pode pensar aqui, tá? Aí vai dizer assim, ó, calcule a massa de amônia necessária para a preparação de 6,3 gramas de ácido nítrico.
Aqui ele já te dá a massa do ácido nítrico, 63 gramas por mol, e aqui ele vai te dar a massa da amônia, que é 17 gramas por mol. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente vai fazer. Vamos entrar na outra tela. Ou 4, né? Aí. Você podia fazer o jeito que eu falei, se inverter os potenciais, mas dá para você fazer assim também, ó, o 2 e 3. E na resolução ele propõe uma outra sacada aqui, ó. Qual que é a sacada que ele propõe aqui, ó? Para cortar os dois, tanto o Na e o O, porque aqui é mais difícil para você enxergar isso aqui, tá? Aí complica um pouquinho, mas tudo bem. Ó, aqui eu tenho. Então, ó, o que que ele fez? Na segunda aqui, ó, ele multiplicou por 2. E nessa aqui, para cortar também, tá? O NO2, ele multiplicou por 4 sobre 3. Toda a equação. Toda a equação ele multiplicou por 4 terços, tá? Então, aqui, como por exemplo, como eu tinha dois ácidos nítricos, eu posso ter, então, 2 vezes 4 sobre 3, 8 sobre 3. Então, no final aqui, ó, você multiplicando tudo por 2, multiplicando por 4 terços, que é uma forma também plausível para você raciocinar, você tem aqui, ó, tá entrando aqui, ó, 4NO2, tá saindo 4NO2, tá? Bom, aqui, ó, se eu somar 4NO, tá vendo aqui? Ó, tá, na verdade, tá entrando 4NO aqui, tá saindo 4NO também aqui. Beleza. Aí, o que que sobrou, Zé? O que que sobrou ao todo aqui, ó? Então, ao todo, você vai somar aqui o que sobrou, amônia, por exemplo, tá? Como você está dividindo o coeficiente por 3 aqui embaixo, o que que ele estabeleceu a proporção aqui? Ele achou por bem multiplicar em cima por 3, tá? Para que você tenha coeficientes inteiros e não fracionados. Como ele multiplicou aqui, você tem por 3, ele, ele tem 3 vezes 4, 12 amônios, tá? Aí ele vai pegar aqui, ó, o 5 aqui, 15. Aqui embaixo ele vai multiplicar por 3 também. 3 vezes 2, 6. 15 oxigênios com 6 oxigênios dá 21 oxigênio, certo? E aqui, se ele multiplicar por 3, corta 3 com 3, fica os 8 ácidos nítricos. E mesma coisa. Se ele multiplicar por 3, 3 por 3 dá 3, fica 4 NaO. E aqui, ó, se ele multiplicou por 3 em cima, tá? Você vai ter aqui, ó, 18 águas saindo, e aqui multiplicou por 3, cortou 3 por 3, e você tem 4 águas entrando. Então, 18 menos 4 deu 14 águas. Bom, qual a proporção que ele está pedindo para você estabelecer aqui, segundo o enunciado? Então, eu tenho, para cada 12 amônias, eu vou ter a produção aqui, ó, de 8 ácidos nítricos, tá? Para cada 12, eu tenho a produção de 8 ácidos nítricos. Então, olha, a resolução aqui é facinho. O problema é você chegar nessa equação aqui, ó.
E aqui ele te dá uma puxadinha aqui, ó, e pela forma que ele resolve, usando 4/3 aqui, você tem que ter uma visão de Lince, tá? Para você chegar nessa resolução. Então, ó, cada amônia tem 17 gramas por mol, então 12 vezes 17 gramas, está produzindo aqui 8 ácido nítrico. Cada ácido nítrico, ele tem 63 gramas por mol, então 8 vezes 63. Ah, mas quanto que ele quer de ácido nítrico, Zé? Ele quer 6,3 gramas. Para 6,3 gramas de ácido nítrico, ele precisa de quanto aqui, ó, de amônio? O valor X. Então aqui você tem, ó, 6,3 vezes esse valor dividido por esse valor. Regra de 3 simples. Claro que você podia simplificar o 12 e o 8 aqui, né? Simplificar por 4, que daria 3 e 2 de cá, tá? Para diminuir o número, né? Bom, aí você vai chegar no valor aqui, ó, de 2,55 gramas de amônio. Então chegaria nesse valor de 2,55 gramas de amônio. Chegaria. E aí você teria 2,55, aí, ó, letra A, seria a resposta. Tá? Então, assim, exercícios que você opta por usar valores fracionados na multiplicação, você tem que prestar atenção, porque o objetivo é você cortar o máximo possível, tá? E formar aqui uma equação mais enxuta possível da reação. Se você conseguiu atingir esse objetivo, beleza. Objetivo alcançado, equação resolvida. Amanhã a gente continua, tá? Eu não sei agora, acho que amanhã acho que é a última aula nossa, não sei, né? Acho que pelo menos pediram para fazer a despedida do cursinho, não sei o quê. Acho que amanhã já é a nossa última aula, né? Amanhã é o último dia do mês, e mês de novembro, acho que o contrato de vocês parece que é até o mês de novembro. Então amanhã nós fazemos aí as nossas despedidas com vocês, pessoal. Deixa eu já encerrando aqui, que tem aula de outro professor agora, né? Acho que é o Eric que vem logo em seguida. Dei até uma estouradinha aqui. Beleza, então. Até amanhã. Amanhã eu volto com vocês, tá? Para nossa despedida e para nossa última aula. Grande abraço.